Bom dia, lindos, maravilhosos. Vou fazer a chamada aí, vocês vão me responder. Arthur, Presente. Ellen, faltou. Fabrício, Ah, Fabrício também tava na live anterior. tava? Tava. Fernando, Presente. Giovana, não, né? Não. Isabel, Presente. Cauã Nunes, Cauã Lessa, Matheus Felipe, Bom dia. bom dia. Pedro, Presente. Rodrigo, Thaís Vitória, a Vanessa e Vitória Yasmin. A professora me chamou, não? Maria. Oi. Falta, Maria. Vamos lá? Vou compartilhar a tela com vocês aí. Me digam se estão vendo. Carregando. É aqui, tá, Lu? Deu certo? Carregando ainda. Não. Tá carregando. Agora foi. Agora dá. Ei, professora, Oi, meu bem. eu vou precisar desligar a câmera só um segundo para me pegar o carregador do computador, Tá bom. rapidão, tá bom? Ok. Pessoal, vamos dar uma repaginada. Quem assistiu minha aula? Minha última aula. Quem assistiu, sinaliza. Eu assisti, professor. Pedro. Só? Levanta a mão quem assistiu. Nossa, que eu assisti quando a senhora envia, eu lembro da notificação. Lembra de quê? Quando apareceu a notificação. Quando a senhora enviou antes da senhora enviar no grupo, quando a senhora enviou pro YouTube. Aí eu vi. Você assistiu? Aham. Muito bem. 3 dias antes da senhora enviar. Pelo jeito, só 2 pessoas aqui? Pois é, por isso que eu já imaginei e por isso que eu trouxe a aula aí, porque o conteúdo é importante, vocês precisam estarem todos, terem acesso a esse conteúdo. E até prefiro a live porque todo mundo eu sei que está tendo acesso de alguma forma, tá? Então vamos começar a falar da Índia. Para quem já assistiu, já está familiarizado, para quem também já leu alguma coisa sobre a Índia, eu deixei 2 textos para serem lidos para a aula de hoje. Vocês leram? Sim. Economia Sim, e conflito da Caxemira. 2 textos pequenos, tranquilos, resumidos. Então, Eu não lembro mais nada. Faz tempo que eu tinha Ave lido. Maria. Tinha que ter lido naquele dia e hoje de novo, antes da aula. Ou não. Então, tá passando aí, gente, o slide? Tá. Tá. Mas eu tô tendo problema porque não tá ficando é a tela de vocês para mim, viu? Quando eu passo o slide. Pronto, agora vai. A localização. Qual a localização da Índia? Asiático. Oi? Liguem as câmeras, por favor. Qual a localização? Então, olha, aqui é apenas um sumário. Aí, vamos falar aí, nessa aula, como o vídeo também que eu já fiz, vou tentar acelerar porque o tempo é curto. Localização, população, religião, economia e curiosidades.
Só que eu tirei essa aula mesmo, até falei com vocês, para quem assistiu a última aula, que a gente ia focar na economia e na questão do conflito da Caxemira, né? Que foram os 2 textos que eu mandei para vocês. Só que como alguns alunos não assistiram o vídeo, vamos tentar aí fazer um resumão para todo mundo ter acesso ao material, tá? Essa é a exata localização da Índia, tá bom? Olha aí, lá no continente... Qual continente que a Índia é localizada, gente? Em qual continente? Na Ásia, tá? Ásia. Aqui é o mapa de relevo da Ásia. Percebam aí a presença de dobramentos modernos, né, no continente asiático, que tem bastante, né? E aí, exatamente na região da Índia. Olha aí a Cordilheira do Himalaia e tem aí outras regiões de Planalto, tá? Mais aí ao sul, tá? A exata localização em verde aí da Índia. Aí tem aí Paquistão, Nepal, Índia. E daqui a pouco eu vou falar um pouco dessa região entre Paquistão e Índia. Pega um pouquinho também do Nepal. E também Bangladesh, tá? Meridional. Oi? É Ásia Meridional, né? Eu acho. Não lembro. Aqui? Não é Ásia, não? Não entendi. Na divisão da Ásia, professor. Geográficas. A divisão. É isso? Sudeste Asiático, gente, não é não? O Sudeste Asiático ele é composto pelos planaltos dos dobramentos modernos e é exatamente nessa localização aí. A questão da população, né? É um país muito, muito populoso e quando a gente fala em Índia é o que a gente mais lembra. População, quantidade populacional. É tanto que quando a gente vê qualquer vídeo lá de cidades indianas, é aquela conurbação, aquela bagunça, né? No trânsito, em todos os sentidos, por conta do grande inchaço populacional. Para 2030, existe a previsão da Índia ser o país mais populoso do mundo, superando aí a China, tá? Aí vai entrar vários fatores, como, tia, a China tem controle de natalidade, a Índia não tem. A região hindu é muito forte, é um dos fatores que mais importa lá naquele território, porque, se vocês quiserem, podem complementar, viu, gente? Então, é muito forte porque a religião hindu, ela vai promover, né, o nascimento de crianças. Crianças, meninas ou meninos? Qual a prioridade? Meninos? Não. Meninos, tá? Lá existe políticas não. A questão religiosa, ela para elas, eles colocaram como vantajoso os homens nascerem mais homens do que mulheres. E isso vai gerar o quê? Abortos, mulheres abortam quando são meninas, tá? Existe a questão da violência com a criança quando é menina, porque a preferência é que nasça menino, tá? A população, a cultura religiosa desse país valoriza mais o nascimento masculino do que o feminino. Olha aí. A população indiana é composta majoritariamente por homens. O número de crianças para cada 1000 meninas existem 914 meninas. Número menor do que o registrado anteriormente, que anuncia o aumento de abortos de crianças do sexo feminino no país. Cerca de 40% dos indianos são analfabetos. Então, isso aí é toda uma questão histórica e cultural, né? A questão da desigualdade social. Eu vou tentar resumir, tá? Passar até batido aqui em alguns slides. Por quê? Porque essa aula está lá no meu canal. Quem quiser assistir, dê um like. Quem quiser assistir, vai lá assistir e sabe direitinho, tintim por tintim, cada slide, porque o foco é nos textos que vocês leram, eu tenho certeza que vocês leram. É possível. Então, população, país super, super populoso.
Então, a desigualdade social, o país ele é um país subdesenvolvido, hoje ele está no mesmo estágio do Brasil, um país emergente. Vocês lembram que no ano passado trabalhamos BRICS, ele faz parte do BRICS, né, que é aquele grupo de países em desenvolvimento. A Índia se enquadra também lá no BRICS, ela é o izinho de BRI, tá? É BRICS. Quais são os países que fazem parte do BRICS? Brasil, Rússia, Índia, China. Brasil, e Rússia, Índia, China e África do Sul. né? Que é a África do Sul, Sul. que é o S, o último lá. Então, vou passando. População. Sua maior parte hindu, é uma questão religiosa. Aí tem os drávidas, 25%. Os mongóis, juntamente com a etnia que compõe 3% da população. Aí tem a questão cultural, os povos mais importantes, o sistema de casta. Isso é muito importante da gente saber. Eu até dei exemplo na aula da novela Caminho das Índias, que ela reprisou, vocês eram pequenininhos na primeira vez, mas ela reprisou, quem assistiu dá até para lembrar um pouquinho como era. No passado, existiam apenas essas quatro castas, tá? Os brahmanes, os kshatriyas, os vaixas e os sudras. Mas hoje existem por volta de 4.000 castas. O sistema de castas ele foi abolido desde 1947 lá da Índia, mas isso é o que o governo diz, tá? Ele acaba omitindo que ainda existe. Por quê? Porque está intrínseco na população essa questão do sistema de casta. A população ela não aceita com que uma casta tenha qualquer tipo de relação com outra casta, de relacionamento, de todo modo, de amizade, comercial. Então, os brahmanes só se relacionam com brahmanes, os kshatriyas com kshatriyas, e existem 1.001 aí, né, cerca de 4.000 na atualidade. Então, está enraizado dentro daquele povo indiano a questão toda hora eu falo e esqueço, das castas, tá? Está enraizado e acaba fazendo com que esse é um tipo de sistema de segregação social, acaba acentuando a desigualdade social naquele país, tá, gente? Como que vocês acham que acaba aumentando essa desigualdade com os sistemas de castas, sendo ele considerado uma segregação racial? Bora? Como é a pergunta mesmo? E, professora, para falar de casta, de igualdade, né? Oi? Não entendi, Pedro. Pode perguntar, Pedro. Não, já entendi já a pergunta. Olha, eu perguntei. Como que vocês acham que o sistema de casta vai influenciar na desigualdade social do território indiano? Hein? Deixa eu pensar aqui. Tipo assim, se os sudras Professora, uma pergunta. então vão ter dinheiro, porque sempre vai. O pobre vai continuar ficando pobre e os ricos vai continuar ficando ricos. Então ninguém vai ter. Só os grandes que vai ter privilégio, nunca vai ter. Exatamente isso. Exatamente isso. É uma questão de determinismo, tá? Eles acreditam, tá? Que os brahmanes, eles são os ricos e vão continuar sendo ricos. E os sudras jamais pode ser nenhum vaixás, tá? Nenhum. Então, eles são sudras e devem morrer sudras. Então, é uma questão de determinismo. Diferente do Brasil, que a desigualdade social vai ser diferente aqui. Por quê? Porque o pobre ele vai sonhar sempre em ser mais rico. Ele vai sempre tentar correr atrás de mudar a sua realidade social e mudar a sua classe social, né? Aqui a divisão é entre classes sociais. E não é determinado em que o pobre tem que morrer pobre, aqui no nosso país. Já lá na Índia por quê? Porque é uma questão do indivíduo, eles acreditam nisso. Se eu nasci Sudra, eu tenho que morrer Sudra. Os Sudras são os servos. Então, se eu sou servo, eu tenho que morrer servo. Se eu sou um Brahmani, o que é o tido como o topo, né, da hierarquia deles lá
das castas, então eles vão ser Brahmani a vida inteira. E aí também tem uma questão da coloração da pele. Os Brahmanes eram os mais claros, os Kshatriyas, aí vai ficando mais escuro. Uma segregação também racial, né? Eu indico para vocês, pessoal, assistirem, na Netflix tem o filme de Gandhi, tá? Mahatma Gandhi, que é um grande revolucionário lá da independência, responsável pela independência da Índia. É bem interessante, faz a gente entender muita coisa, mostra aí um pouco da questão racial, ele sofre preconceito. Então, é bem interessante. Indico para vocês assistirem. Então, olha, os Brahmani, eles acreditam que são a cabeça, né? Os sacerdotes, que chamam de Brahmas, representam a classe mais elevada da sociedade e se consideram nascidos da cabeça do Brahma, do Deus Brahma, tá? Os Kshatriyas são os guerreiros, ou a parte dos militares. Os Vaishya, tá diferente, mas são os Vaishyas, eles são os comerciantes, os camponeses e os artesãos. Os Sudras são os servos. E aí, abaixo do Sudra, vai ter os Pátrias e também os Dalits, tá? Que eles são os Sudras e os para baixo são os servos dos que estão na parte superior. Os Pátrias e os Dalits são considerados que vieram da poeira do pé de Brahma. Olha só como é a crença deles, tá? Então, eles são tidos como ninguém. Eles sofrem todo tipo de violência, de preconceito, violência sexual, violência da questão racial, da questão social. Então, eles são determinados a viver daquela forma a vida inteira. Então, eles vão fazer o serviço mais sujo da sociedade. Eles vão mexer com as fezes. A roupa que eles usam é apenas roupas de cadáveres, tá? Roupas que foram de cadáveres. Esse é o papel dos Dalits, tá? Então, essa questão da desigualdade social acaba sendo acentuada por conta das castas, tá bom? Rodrigo, vamos deixar ligadinho. Esse aqui são os Dalits, tá? Os intocáveis, eles são considerados intocáveis. As castas superiores não olham, não tocam, tá? Eles não podem olhar para eles. Então, é uma questão bem de segregação racial mesmo. Ou melhor, em todos os segmentos de segregação se enquadram. Tá? Olha aí, eles coletam os dejetos humanos com as próprias mãos. Mas existem Madre Teresa de Calcutá, que lutou muito contra essa questão da segregação lá dentro dessa questão do sistema de castas lá na Índia, e também os budistas. Mas não funciona muito por conta que a religião tem muita influência, tá? O governo não tem tanta influência dentro da Índia quanto com a questão cultural, quanto o hinduísmo, tá? A religião, o hinduísmo sendo a dominante, a terceira religião maior do mundo. Aí aqui, chegamos aonde eu quero falar. Pessoal, se der o finalzinho aqui, vocês entram para finalizar em outro linkzinho? Entram sim. É só uma exigência. Rapidão, a gente só para concluir. Ó, a questão da Caxemira. A questão da Caxemira. Quem leu o texto? Bora. O texto foi ótimo. Eu lembro Eu que li foi o a texto. disputa do território de Caxemira entre a Índia e o Paquistão, não foi não? Eu só não lembro o resto. Diz também que uma parte do território também não sei se foi a China, também, e essa diz também que a luta, o conflito de Caxemira foi desde a independência da Índia. Olha, vamos lá. Aqui é o território da Caxemira. Deixa eu ver se tem outro mapa. Não tem, mas é isso. Aqui é o território da Caxemira, gente. Nesse território, ele vai estar aqui. Vou mostrar para vocês. Aqui. Vocês estão vendo minha seta? Aqui. Sim. Olha o Paquistão. Esse território, ele tem uma parte aqui, também tem outra parte aqui. O território da Caxemira. É uma região. Quando a gente escuta muito falar no jornal, aqui é Caxemira. É uma região dentro lá da Índia,
disputada entre a Índia e o Paquistão. Antigamente, lá para 1947, ou no passado, no período colonial, não existia essa divisão, Paquistão, Índia, Bangladesh, não existia essa divisão. Essa divisão foi a partir da independência e da divisão da Índia, do território indiano. Bom, a priori, a Índia era colônia de quem? Dos britânicos. Colônia da Inglaterra. Isso, colônia da Inglaterra. Mas aí a Inglaterra começa a desfazer de suas colônias. Um dos principais responsáveis pela independência foi quem? Mahatma Gandhi, que é aquele revolucionário que eu falei. Há quem diga assim, que se a Inglaterra fizesse questão de que a Índia ainda fizesse parte, sim, que fosse sua colônia e pertencesse a si mesmo, Gandhi não seria o responsável por essa questão aí da independência da Índia, né? Há quem diga isso. Por quê? Por conta de todo o seu poderio, que a Inglaterra, né, que os britânicos tinham e têm até hoje. Então, o Mahatma Gandhi, ele é responsável por ser um revolucionário passivo, tá? Pacífico, em que ele fez toda a revolução de forma sem sangue, sem derramar sangue nenhum, tá? Então, ele consegue a independência. Ele era um indiano muçulmano, em que fez toda essa luta aí, e que eu indico muito vocês assistirem o filme para entender bem esse período da independência indiana. Então, depois, os britânicos dividem aquele território entre Paquistão e Índia, tá? E fica aí o território da Caxemira, que foi dividido. Sua maior parte ficou para quem? Para a Índia, tá? Sua maior parte ficou para a Índia. Então, o Paquistão não aceita isso. Por quê? Porque os paquistaneses, eles são, em sua maior parte, são muçulmanos. Enquanto na Índia, sua maior parte são hinduístas, né? São da religião hindu. Então, por que é que a Índia, tia, não libera... Olha, gente, 10 minutinhos. Por que é que a Índia não libera esse território de muçulmanos lá para os paquistaneses? Olha, não... Alguém sabe? Eu acho que tinha falado, só que não lembrando agora. Olha, ela não libera por toda uma questão estratégica geopolítica. Aquela região ela é de muita importância para os indianos. Por quê? Porque é uma região de rota comercial, tá? Ela é uma região de rota comercial, já que o Sudeste Asiático é composto pelos dobramentos modernos que eu falei agora há pouco. Então, aquela região é toda montanhosa e exatamente na região da Caxemira vai ser uma região de rota, tá? Que possibilita as rotas comerciais. Então, a Índia vai fazer questão, sim, daquele território, justamente por isso, e pela questão da água, viu, gente? Viu, Vitória? E pela questão da água. Por quê? Porque tem a nascente de importantes rios lá, tanto cultural quanto territorial, que é o Rio Ganges e o Rio Indo, que nascem lá nessa região da Caxemira. A região da Caxemira ela é bastante populosa, tá? Se fosse para existir um plebiscito para ela, deixa ela entre Paquistão e Índia, não, ela vai querer a independência lá daquele local, tá? Então, ela é muito visada, tanto pelos paquistaneses quanto pela Índia. Então, isso acaba gerando esse grande conflito que vem aí sendo causado desde esse período e, desde então, houve conflito, houve esse embate entre Paquistão e Índia. Outra coisa, a Índia leva tão a sério, eles levam tão a sério isso, que a Índia disponibiliza cerca de 500 mil soldados na região da Caxemira, tá? Só para defender aquela região de ataques paquistaneses. Em 2019, houve um ataque lá na Índia,
em que os indianos acusam os paquistaneses. Os paquistaneses dizem, não fomos nós. Então, e não fomos nós, e se vocês quiserem, a gente até colabora na investigação do culpado. Mas a Índia não quer saber de papo, tá? A Índia acha que foi os paquistaneses mesmo. Existe um tratado de abrir mão da produção de bombas nucleares, em que nem os países que não assinaram, nem a Índia nem o Paquistão não assinaram esse tratado. Por quê? Por medo um do outro, entendeu? De um ser atacado, sofrer o ataque um pelo outro. Por quê? Os dois, infelizmente, são países que possuem aí poder de bombas nucleares. Então, fica aí essa ameaça no ar. Se o Paquistão atacar a Índia com uma bomba nuclear, a Índia pode ter o revide. Então, eles não aceitaram abrir mão aí da produção de bombas nucleares, justamente por essa questão, para impor medo de uma nação contra a outra. Então, todo esse conflito existe por todos esses motivos que eu falei. Alguma dúvida sobre o conflito da Caxemira, quando ouvirem no jornal, eu exijo que os meus alunos do 9º ano saibam do que se trata. E aí, dúvidas, perguntas agora, o cálice para sempre? Não, o cálice não, manda no privado, pergunte. Bora? Nada? Oi? Quem falou? Então, bora lá. Os bonitinhos querem ficar caladinhos. Eu espero que essas carinhas aí não sejam de dúvida. Vamos. Aqui das castas, que eu quero que fique claro também que vai cair na prova a questão das castas. A religião predominante é hindu. O hindu tem muita influência. Professora? A questão da taxa de natalidade. Oi, meu bem. Eu vou precisar sair agora da live. E o que foi? Porque eu vou falar com meu pai. Fala e volte. Tá, vou desligar aqui. Vamos lá. A Índia, continuando, economia. A Índia, gente, ainda existe aí uma predominância da economia agrária, né? Da agricultura. Os indianos possuem aí o domínio de técnicas milenares, né, na questão da agricultura, que vai ser o quê? Agricultura de subsistência, agricultura familiar. Mas os britânicos, ao colonizar aquela área da Índia, qual era o interesse deles? O mesmo interesse dos europeus, dos portugueses ao Brasil, né? O interesse de explorar. Então, o que a Índia tinha a oferecer? Naquele período, ela tinha bastante especiarias, né? Lá na Índia. Então, quando houve, não foi pacífico a Inglaterra conseguir a Índia, o território indiano, como colônia. Ela disputou com os holandeses, se eu não me engano, os espanhóis e os portugueses, tá? E ela ganhou aí e ficou a Índia como colônia britânica. Então, os britânicos acabaram implantando, da mesma forma que os portugueses implantaram o sistema de produção plantation. Vocês sabem o que é o sistema de produção plantation? É a produção de um produto em grande escala. Oi? Não entendi. A produção de um único produto em grande escala. Isso. Então, eles acabaram implantando naquela região, lá da Índia, da mesma forma que os portugueses implantaram aqui, o sistema de produção plantation, né? Que é a grande produção, a monocultura é um dos símbolos. A monocultura, grandes propriedades monocultoras, né? Produtoras de apenas um produto e com a intenção de exportar, tá? O objetivo é exportar. Então, acaba ignorando a questão local, tá? E isso acaba gerando o quê? A mão de obra é barata, tem a utilização de máquinas também. Então, qual a consequência da implantação do sistema plantation?
geração de desemprego, de fome local. Por quê? Porque todo aquele investimento para a questão da produção plantation acaba esquecendo da produção para o consumo local. E a população produz para o exterior. E ali o território acaba ficando a ver navios, tá? E isso acaba acentuando a questão da desigualdade social ali naquele continente, desculpa, naquele país. O que o governo fez atualmente, tá? Desde aí dos anos 90, principalmente, para mudar esse cenário, né? Houve o quê? Investimentos no asfalto, investimento na questão das estradas, como eu falei, dos aeroportos, investimento na questão da indústria de base. O que é a indústria de base? Aquela indústria pesada, aquela indústria que é base para outra indústria, a indústria que produz outros maquinários, que produzem matéria-prima para outras indústrias. Então, existe aí um grande investimento. Também na educação, tá, gente? Para qualificar a mão de obra dos indianos. E todos esses fatores levaram o quê? Ao interesse internacional, tá? O interesse de grandes transnacionais a se implantarem ali naquele país. Por quê? Mão de obra qualificada, mão de obra barata, tá? E toda essa produção da indústria de base que faz com que haja interesse de transnacionais se instalarem ali naquele território. Dúvidas sobre a questão da economia? E professora? Oi? Quem é? Do livro da Índia, citado uma parte sobre a Revolução Verde que ocorreu na década de 1970. Justamente a questão da agricultura, não foi? Pode falar, Pedro. Sim. O que você leu sobre? O desenvolvimento e organização do sistema de produção, mas só acontece somente por Não escutei. Pode repetir? A Revolução Verde, um processo de modernização e desenvolvimento, só que com legislação diária, os pequenos produtores saíram em desvantagem. Isso acontece até hoje aqui também, né? A questão dos grandes